Olá, tudo bem com você? Antes de atualizá-lo quanto às últimas postagens em meu blog outraleitura.com.br, eu quero lhe mostrar, eu vou colocar aqui um áudio para você, de uma fala do ex-pastor presbiteriano Caio Fábio, numa entrevista concedida ao Pondé, Luiz Pondé, que é filósofo, em que ele fala algumas coisas bastante complicadas, para dizer o mínimo, com respeito à Bíblia. Mais uma vez, quero deixar claro aqui que o comentário que eu farei com base nessa fala não tem nada a ver com a pessoa do Caio Fábio. Aqui eu quero simplesmente discutir ideias, como se deve fazer, né? Argumento ad hominem deve ser realmente descartado. Não importa a pessoa, não importa quem ela seja, o que tenha feito ou deixado de fazer. Mas as ideias, sim, essas são passíveis de comentários, de críticas, de observações, de refutações e assim por diante. E eu gostaria então de comentar, na sequência, a fala dele aqui. Eu recebi esse áudio aqui em um grupo de WhatsApp e quero que você ouça então para depois a gente comentar alguma coisa sobre isso. E juntar com uma coletânea de 4 evangelhos, só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Aí criam-se doutrinas que são bíblicas e não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Quem faz a escolha de andar com Jesus tem que aceitar essa ruptura. Não dá para servir a Mamon e a Deus, foi o que Jesus disse. Uhum. Eu vou deixar o comecinho de novo porque acabou cortando aqui para você ver. A grande confusão do cristianismo, como ele é, foi a criação da Bíblia. Foi pegar o Velho Testamento dos judeus e juntar com uma coletânea de 4 evangelhos, só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Bem, Caio Fábio é um dos maiores popularizadores aqui no Brasil daquilo que era chamado de Jesus chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica. Ou seja, para ele e para seus seguidores, os que apoiam essas ideias, somente aquilo que Jesus disse e fez é que deveria ser seguido pelos cristãos. Se Jesus não disse ou não repetiu alguma coisa que está contida somente no Antigo Testamento, aquilo deve ser descartado, desconsiderado. É mais ou menos essa ideia do Jesus como chave hermenêutica. É claro que nós, cristãos, cremos que a Bíblia é cristocêntrica. Jesus é o maior intérprete das Escrituras e a autoridade máxima porque Filho de Deus. Mas somente aquilo que Jesus disse, então ele teria que repetir todo o Antigo Testamento, palavra por palavra, para que nós levássemos a sério aquilo que Moisés, Isaías, Daniel e os demais escritores, Salomão, Davi, escreveram. Veja que não faz sentido, né? E outra coisa, a Bíblia toda, de capa a capa, foi inspirada por Deus. Logo, Jesus, ele obviamente leva em consideração a autoridade de toda a palavra, de toda a escritura. Como é que eu posso provar isso? Lembra de Lucas 24? Aquele momento em que Jesus está caminhando com os discípulos para Emaús, para a aldeia de Emaús. Era o domingo, era o dia da ressurreição, os discípulos não tinham ainda, aqueles discípulos não tinham sabido ainda da ressurreição de Jesus, e ele aparece para eles. Na verdade, eles estavam caminhando e chegam ali já no fim da tarde, à aldeia, e quando os discípulos começam a receber os ensinamentos de Jesus, ele começa a citar as escrituras para eles, Lucas registra o seguinte: o discípulo, o apóstolo Lucas, né, inspirado por Deus, ele registra o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Note que Jesus fez uso de toda a escritura, de todos os profetas. Obviamente que, para ele fazer isso, ele tinha que crer que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Tanto é que ele baseia a sua messianidade,
a sua missão justamente nos escritos dos profetas. Podemos imaginá-lo citando Isaías 53, Daniel capítulo 9, Isaías 9 e tantos outros textos messiânicos, Gênesis 3:15, para fundamentar justamente o fato de que ele tinha que vir, morrer na cruz, ressuscitar para redimir a humanidade. Então, colocar Jesus em oposição ao Antigo Testamento é algo muito estranho, é um pensamento herético, na verdade, porque Jesus o tempo todo fez uso das Escrituras. Jesus dizia, errais não conhecendo as Escrituras. A que Escrituras ele se referia nesse momento? É óbvio, o Antigo Testamento. Nunca lestes as Escrituras? A que Escrituras ele se referia? Óbvio, o Antigo Testamento. No Sermão da Montanha, ele cita o Antigo Testamento e diz, nunca lestes o que foi dito pelos profetas? Eu, porém, vos digo, e ele amplia os conceitos que Moisés, por exemplo, havia trazido, ao ampliar o sentido da lei de Deus. Jesus, ele se coloca, obviamente, acima dos autores bíblicos, mas nunca os contradiz. E ele usa o Antigo Testamento como base para a sua teologia, para seus ensinos. Repito, colocar Jesus em oposição ao Antigo Testamento, colocar o Novo Testamento em oposição ao Antigo Testamento, é realmente um pensamento absurdo. Não faz sentido. E pior, chamar de uma esquizofrenia o fato de a Bíblia ter sido desdobrada do Antigo para o Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento ele bebe o tempo todo do Antigo Testamento. Quando você estuda Apocalipse, por exemplo, você percebe quanto João faz empréstimo literário do Antigo Testamento, especialmente ali de Levítico, Deuteronômio e Daniel, né? Muito texto ali, usa também. Nas 3 mensagens angélicas, a gente vê ali frases, né, inteiras ali da lei de Deus, especificamente o 4º mandamento da lei de Deus. Então, realmente, é uma pena que uma pessoa que se presta a ensinar sobre religião, cristianismo, teologia, crie na mente das pessoas essa falsa dicotomia entre Novo e Antigo Testamento. Como se o Antigo Testamento fosse algo ultrapassado, como já ouvimos tantos evangélicos dizendo por aí, né? E o Novo Testamento, então, sendo juntado ao Antigo, criasse uma esquizofrenia, como se Jesus estivesse em oposição ao Antigo Testamento. Isso realmente é lamentável. Eu sei que ele e seus seguidores não levam muito a sério o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, que nós os cristãos cremos ter sido um autor inspirado por Deus, alguém que recebeu diretamente de Deus ensinamentos, né? Ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco e passou ali um bom tempo no deserto da Arábia, sendo instruído por Jesus. Ele disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A que parte delas ele se referia? Sim, o Antigo Testamento. Depois Pedro, um discípulo, uma testemunha ocular de Cristo, ao escrever ali suas cartas, diz que aquilo que Paulo escreveu também é Escritura. Ou seja, para Pedro, e obviamente para os demais apóstolos, aquilo que Paulo escreveu era também parte das Escrituras Sagradas. Então os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, tinham muito claro isso, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento eram escritura sagrada, eram palavra de Deus. E entre um pregador, entre um influenciador aqui do século XXI, que não mais crê na inspiração total da Bíblia, na inspiração plena da Bíblia, de capa a capa, e um autor inspirado lá do tempo, que conviveu com Jesus, da igreja primitiva, um apóstolo, com quem você fica? Eu não penso nenhuma vez. Eu escolho, obviamente, os autores inspirados, e eles estão em harmonia. Eu leio a Bíblia Sagrada há mais de 30 anos. Leio todos os dias a palavra de Deus há muitos anos. E eu digo para você que realmente eu percebo um fio condutor na Bíblia. O autor por trás dos autores, o Espírito Santo de Deus que inspirou os autores, a gente percebe esse fio condutor, essa harmonia interna em todos os livros da palavra de Deus. Cuidado com esses que tentam fazer com que você descreia da Bíblia, colocando-se acima dela. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a suprema revelação de Deus. E é por isso que o diabo tanto a odeia.
e quer fazer com que as pessoas, já que ele não conseguiu destruí-la por fogueiras e matando os seus tradutores, queimando as pessoas que a divulgavam e espalhavam, ele mudou de tática. E nestes últimos dias ele usou também descrentes, críticos, tentando descaracterizar a Bíblia como um livro confiável, mas aí veio a arqueologia bíblica e mostrou que ela é historicamente confiável, aí vieram pesquisas e veio a crítica textual, e tudo isso vem lançando luz e mostrando que a Bíblia realmente é um livro historicamente confiável, arqueologicamente confiável. Aí vem o inimigo e dá mais uma cartada, usando aí alguns influenciadores ditos cristãos, e tentando, por meio deles, relativizar o texto sagrado, colocar dúvidas naquilo que para Deus é a verdade revelada. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem disse isso? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador do universo. Para Jesus, a Bíblia é a verdade suprema, é a verdade absoluta, e eu fico com ele. Fico com Jesus, fico com os apóstolos, fico com os cristãos de verdade, que têm a Bíblia como palavra de Deus e verdade infalível, revelada pelo Espírito Santo. Muito bem, vamos então às notícias da semana, na verdade de 2 semanas, né, porque eu não consegui gravar na última sexta-feira. Eu tenho tentado manter esse padrão, né, postar sempre às sextas-feiras à noite essas notícias aqui que eu publico aqui no meu blog Outra Leitura, lendo o mundo com as lentes do cristianismo. Se você não acompanha aqui meu blog ainda, eu quero convidá-lo a fazer isso, tanto este aqui quanto o blog criacionismo.com.br, ok? Que eu atualizo aí com certa frequência e faço aqui neste blog Outra Leitura, que tem o mesmo nome do meu canal, por sinal, né? Outra Leitura, é uma leitura diferente da realidade, com as lentes do cristianismo. Eu procuro fazer uma leitura do mundo, das notícias, dos acontecimentos atuais, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Como sempre tenho feito toda semana, né, há muito tempo já, comentário da lição, aí está, gravei e postei ontem, motivação e preparo para a missão, uma lição muito boa, um estudo bem interessante, e está aqui minha contribuição com este comentário para você. Atletas de Cuba desertam após Jogos Pan-Americanos no Chile. O que aconteceu? Por que tantas pessoas ao longo dos anos têm tentado fugir da ilha de Cuba, muitas vezes arriscando a vida, né, em jangadas improvisadas, nadando ali no estreito, no mar ali que dá para a Flórida, nos Estados Unidos, né? Na verdade, nunca se vê o contrário, pessoas nadando de outro lugar para ir para Cuba, mas de lá tentando sair o tempo todo. E aqui aconteceu de novo. 8 atletas cubanos que foram disputar lá Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, não quiseram voltar para Cuba e estão pedindo para ficar por lá. E aqui está a notícia, então, que saiu na CNN Brasil, para você dar uma olhadinha no que está acontecendo, e eu aproveitei, então, para trazer de volta aqui alguns vídeos que eu já postei em meu canal, mas, aproveitando aí essa notícia, trago para você, caso você não tenha assistido ainda. Primeiro, prisioneiros em Cuba e na União Soviética. Minha esposa e eu fizemos aqui uma resenha em vídeo sobre 2 livros da Casa Publicadora Brasileira. Um deles é Prisioneiro em Cuba, que conta a história de um pastor adventista que esteve preso lá no regime cubano, né, na ditadura cubana, e o outro é o livro do pastor Mikhail Kulakov, que esteve preso, neste caso, durante ali o período da ex-União Soviética Socialista. Foi preso, claro, os dois foram presos de forma injusta, não precisa nem dizer isso, né? O pastor Mikhail Kulakov, por exemplo, era acusado de reuniões antissoviéticas. Aí você vai analisar a questão, de acordo com o testemunho dele, eram reuniões de pequenos grupos, de estudo da Bíblia, de culto, mas numa ditadura comunista você não tem como se defender, você não tem advogado para pleitear sua causa, e os dois foram presos. O pastor Kulakov, inclusive, enviado para a Sibéria, não morreu por milagre. Então está aqui um vídeo que conta essas 2 histórias, né? Entrevistei, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um jovem adventista que fugiu de Cuba. Então eu conversei com ele contou muitas coisas ali, como se diz, né? Ele tem lugar de fala. Eu não fico falando sobre o que eu acho, sobre o que eu li, eu prefiro ir às fontes primárias. E no caso aqui, este jovem é uma fonte primária, né? Ele veio de Cuba, graças a Deus conseguiu se encaixar aqui no Brasil,
tanto quanto eu saiba, ele estava até namorando e tocando a vida dele. Mas não foi fácil, né, sair de lá, e ele conta como era a vida. Ele compara a vida em Cuba e depois a vida no Brasil, estando por aqui já há uns 3 anos. Convido você a assistir a este vídeo aqui. Nesse aqui, minha esposa e eu, na época, fizemos um apelo aí, de oração por Cuba, quando estavam lá vivendo uma situação bem complicada, né, bem repressora, né, os cubanos, e falamos um pouquinho também sobre o livro aí, Prisioneiro em Cuba, que havíamos lido na ocasião. Ecumenismo, a Revolução Cubana e falsas acusações, o dragão odeia a igreja. E esse aqui, a Igreja Adventista e a Revolução Cubana. Aproveitei na época, na verdade eu procurei refutar na época falsas acusações de alguns ex-adventistas aí, que estavam tentando emplacar a narrativa de que a Igreja Adventista teria apoiado a Revolução Cubana. Nada mais falso, como ficou claro. Eu entrevistei um pastor adventista cubano, que havia vivido na época da Revolução castrista, né, quando Fidel Castro, apoiado por Che Guevara, deram ali o golpe, né, e tomaram o poder. Então, esse pastor viveu nessa época. A Igreja Adventista sofreu horrores nesse período. Perdemos nossa escola lá, um colégio que formava pastores, um colégio interno ali em Cuba. Perdemos, o governo simplesmente confiscou, se apropriou dessa propriedade, né? E nesses 2 vídeos aqui, fica então refutada essa falsa acusação de que a Igreja Adventista teria apoiado essa revolução. Veja que coisa mais absurda, né? A que ponto se chega quando se quer deturpar a história e atacar uma instituição. Então, se você tem dúvidas quanto a isso, fica aqui o convite, assista a esses vídeos aqui. Líderes religiosos mundiais pedem ação urgente contra as mudanças climáticas. 2 notícias que eu postei, logo abaixo aqui tem outra também, parecida com essa aqui, você vai ver, que dá conta de que realmente estão se intensificando aí as ações, os pedidos, à medida que a COP28, essa reunião pelo clima, né, se aproxima. Então, representantes de religiões de todo o mundo assinaram um apelo aos líderes políticos que estarão na COP28 no próximo mês, para que tomem medidas significativas para responder à crise urgente das alterações climáticas. Isso foi publicado no Vatican News, que é um site oficial do Vaticano. Inclusive está aqui o vídeo, pequeno vídeo, né, que mostra esse encontro aí dessas lideranças religiosas mundiais. Você vê, então, uma junção de esforços, de um lado os líderes políticos mundiais, de outro os líderes religiosos, todos de mãos dadas, para tentar, como dizem eles, salvar o planeta. É óbvio que nós, como mordomos de Deus, mordomos da criação, né, temos que preservar o planeta o quanto pudermos. É a nossa missão, uma das nossas missões, né, é nossa responsabilidade cuidar da nossa casa, assim como cuidamos do nosso corpo. Mas, assim como o nosso corpo não tem futuro, digamos assim, eu não vou conseguir salvar o meu corpo atual, ele vai envelhecer, eu vou eventualmente morrer, se Jesus não voltar logo, e esse corpo será desfeito e depois recriado por Deus. Mas eu tenho que preservá-lo nas melhores condições até o fim. Assim também é com o planeta. É uma doce ilusão de que nós vamos salvá-lo. Ele vai finalmente ser destruído. Apocalipse mesmo diz que Jesus vem para destruir os que destroem a terra. E uma das possíveis interpretações é que realmente o ser humano está dando a sua tremenda contribuição para a destruição do planeta já faz algum tempo, e Deus porá fim a esse tipo de coisa. E ele vai recriar o planeta após o milênio bíblico, como nós bem entendemos ali por meio do estudo da palavra de Deus. Então nós não vamos salvar o planeta, nós temos que preservá-lo nas melhores condições possíveis enquanto aqui vivermos. Né? O professor Mohammed Al-Duveni, representante do grande imã de Al-Azhar, e o cardeal Pietro Parolin, representando o Papa Francisco, chefiaram uma delegação de quase 30 líderes religiosos que assinaram um apelo aos delegados da COP28 para que tomem medidas decisivas. Eu só vou ler o que eu grifei aqui, medidas decisivas, é o que eles exigem deles, mas aqui abaixo, ó, as alterações climáticas, disseram os líderes, são o problema mais grave do nosso tempo e exigem medidas urgentes para evitar catástrofes. Ações concretas dos líderes mundiais para enfrentar a crise climática é o que se espera.
Bem, eu não vou ficar aqui discutindo a questão da mudança climática, se é antropogênica ou não. O que me interessa nesses estudos, eu até indico aqui também uma outra leitura, ó, o cardeal Parolin, a crise climática se mostra aí, está mudando, né, o estilo de vida, e na verdade vai mudar muito mais se essas leis restritivas forem aprovadas pelas lideranças mundiais. E aí as implicações são várias, e eu coloquei aqui de novo alguns vídeos para que você possa ter uma ideia das implicações disso que a gente vem chamando de ecumenismo há pelo menos 15 anos. Aqui tem um vídeo que eu gravei com o pastor Sérgio Santelli, temos estudado esse assunto aí já faz um bom tempo. Logo abaixo tem aqui outro vídeo que mostra um evento anterior, dois aqui na verdade, ó, de líderes religiosos enfatizando esse tema, né, de salvar a terra, e muitas vezes usando a expressão pagã mãe terra. Então você vê até inclusive uma contaminação da pauta com ideias pagãs de Gaia, Mãe Terra e coisa parecida. Líderes das principais religiões se reúnem com o Papa e assinam um documento climático. Já houve esforço nesse sentido e agora este aqui é mais um, ok? Vejamos o que vem por aí, né, a partir da COP28 e que medidas serão tomadas. Uma notícia triste, trágica aqui na verdade, gay palestino Ahmad Abu Mahia foi decapitado na Cisjordânia, já faz alguns meses aí. Grupos extremistas e terroristas islâmicos como o Hamas não toleram homossexuais. E a notícia diz o seguinte, que foi publicada na BBC. A polícia palestina prendeu um suspeito do assassinato de um homem de 25 anos depois que seu corpo foi encontrado decapitado na Cisjordânia ocupada. Grupos LGBTQ em Israel, onde Ahmad procurava asilo, dizem que ele recebeu ameaças por ser gay, ou seja, ele morava na Cisjordânia, era homossexual e procurou mudar para Israel, porque todos sabemos que Israel é uma democracia e ali não há perseguição a homossexuais, não há qualquer tipo de violência praticada contra aqueles que se assumem como homossexuais. E ele quis viver em paz ali em Israel, o Ahmad, mas ele foi caçado, levado de volta e, infelizmente, foi decapitado. Foi morto por esses extremistas islâmicos, né? Cerca de 90 palestinos que se identificavam como LGBT vivem atualmente, que se identificam como LGBT vivem atualmente como requerentes de asilo em Israel, disse o jornal, depois de terem sofrido discriminação nas suas comunidades de origem. Eles só foram autorizados a procurar trabalho em Israel desde julho. Bem, aqui tem outra notícia para você ler depois, né? O que o Alcorão diz sobre a homossexualidade, porque ela é punida no mundo muçulmano. Vale a pena você conferir esse texto aqui, também da BBC Brasil. E aqui uma notinha do Felipe Reis, de Portugal, em que ele diz o seguinte: dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Penso ser este o caso. Um grupo queer manifesta-se a favor da Palestina. Para quem não sabe, queer é um termo que designa minorias sexuais e de gênero, nomeadamente, mas não só, pessoas que não são heterossexuais nem se identificam com o gênero de nascença. Assim, aquelas pessoas queer apoiam um Estado no qual vigora uma ideologia e uma religião nos quais essas modernices do mundo ocidental não são admitidas nem toleradas, e onde as pessoas queer e afins, quando se assumem, são sumariamente executadas, preferencialmente sendo atiradas do alto de um prédio. Se por algum motivo você não encontra problema nisso, imagine ver um grupo de rabinos junto ao Muro das Lamentações exibindo uma suástica. Seria uma contradição parecida. Vivemos, portanto, no espantoso tempo em que as galinhas apoiam orgulhosamente a raposa. Realmente é algo bem contraditório ver certos grupos aí apoiando. Eu nem digo somente a questão da Palestina, né? Porque o que muitas pessoas às vezes estão pedindo, na verdade, eu tenho orado, por exemplo, pelas vítimas dos dois lados desse conflito, pedindo a Deus que intervenha e que os inocentes sejam poupados. É isso, esse é o sentimento. Mas quando você vê pessoas aí, especialmente progressistas, apoiando, aí sim, o Hamas, os terroristas islâmicos, a coisa fica bem complicada. Eu quero recomendar para você um livro que virou filme, inclusive, né? Muito interessante, é O Caçador de Pipas. Deixa eu até minimizar aqui um pouquinho para você ver a capa maior aqui, tá certo?
Aqui está. O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. É um livro bem interessante, revelador. O filme é bem próximo também do livro, foi uma adaptação até bem feita, né? E se você quer saber o que um regime islâmico ditatorial pode fazer com um país, recomendo esse aqui. Porque o Afeganistão, antes da década de 70, ali quando acontece realmente a mudança, né, na história do Afeganistão, era para começar, só para dar um exemplo, era permitido soltar pipas. Era uma das grandes alegrias do povo lá naquela época soltar pipas coloridas, ficarem empinando pipas pelo céu. Depois isso foi proibido. Eu estou dando spoiler já aqui, infelizmente, né, do livro, do título do livro, inclusive, né, mas é por aí, né. Então, o autor fala de como era o Afeganistão antes da Revolução Islâmica e o que se tornou o país. E hoje você sabe que, inclusive, infelizmente, olhe por essas pessoas, porque a mídia não está dando atenção para elas. Não há manifestações nas ruas sendo feitas por elas. Muitos refugiados afegãos que haviam fugido para o Paquistão estão sendo expulsos de lá e enviados de volta para o Afeganistão, para os braços do Talibã. O que você acha que vai acontecer com eles? Pessoas que fugiram do país, fugiram do regime Talibã, vão ser massacrados. São pessoas que não têm para onde ir. Isso é triste demais, né? Com respeito a esse livro aqui, olha só o que diz aqui na orelha. Este é um romance emocionante, envolvente, que nos cativa logo nas primeiras páginas. Livro de estreia de Khaled Hosseini. O Caçador de Pipas é uma narrativa insólita e eloquente sobre a frágil relação entre pais e filhos, entre os seres humanos e seus deuses, entre os homens e a sua pátria. Uma história de amizade e traição que nos leva aos últimos dias da monarquia no Afeganistão e às atrocidades de hoje. O Khaled Hosseini, aqui está a foto dele na segunda orelha, diz assim, ó, nasceu em Cabul em 1965, aos 11 anos se mudou com a família para Paris, onde seu pai assumiria um posto diplomático na embaixada afegã. Após o mandato de seu pai na França, Hosseini voltou para o Afeganistão, vítima do sangrento golpe comunista e da invasão soviética. Sua família pediu asilo político e, em 1980, foi para San José, Califórnia, nos Estados Unidos, onde Khaled se formou em medicina. Khaled Hosseini é casado e tem 2 filhos, um menino e uma menina. Na verdade, o livro é quase uma descrição do que ele mesmo viveu, né? Porque ele conheceu Afeganistão antes da tragédia comunista e antes da tragédia talibã, né, do Islã radical ali no país. E conheceu depois também o que aconteceu por lá, né? Não pôde viver por lá, teve que pedir asilo nos Estados Unidos, como várias pessoas têm tentado e outras tentaram no Paquistão e acabaram se dando muito mal, infelizmente, e acho que vão acabar perdendo a vida, né? Então, as pessoas aqui no Ocidente, que talvez ficam flertando com esses regimes aí, teocráticos, defendendo terroristas, talvez fosse bom que lessem esse livro e outros que mostram o que acontece com um país quando os radicais islâmicos tomam conta e transformam esse país numa teocracia. Muitas dessas pessoas que hoje estão defendendo esses regimes, com certeza, seriam as primeiras a ser assassinadas, a ser degoladas, enforcadas nesses países. Algo para se pensar, né? Polícia Federal prende terroristas ligados ao Hezbollah e que planejavam ataques no Brasil. De acordo com a investigação, alvo seriam prédios da comunidade judaica no Brasil, inclusive sinagogas. É realmente muito triste ver como esse sentimento anti-sionista e antissemita, na verdade, né? Sentimento antissemita contra os judeus, uma questão étnica, se levanta mais uma vez no mundo. É algo triste, algo preocupante. Precisamos orar muito para que Deus traga a paz e esse senso de proteção de novo, né, aos judeus que vivem pelo mundo. No Brasil, agora aqui, um ataque, quase que houve um ataque terrorista aqui a prédios, a comunidades judaicas em nosso país, no Brasil. A que ponto estamos chegando? É algo realmente muito triste e muito preocupante. Quase um déjà vu, né, de algo acontecido há uns 80 anos. Queimadas fazem de Manaus um dos piores lugares do mundo para se respirar. Realmente muito preocupante o que tem acontecido lá no norte do Brasil. A capital amazonense vem registrando níveis alarmantes de poluentes do ar.
realmente a terra pede socorro. E os amazonenses estão sofrendo bastante agora com essas queimadas ali na região. Matéria publicada pelo portal UOL. E aqui uma foto de uma tempestade de areia. Como é possível imaginar uma coisa dessas, né? Na região norte, Manaus, uma cidade cercada por águas, né? Ali no Amazonas, florestas, e uma tempestade de areia acontecendo, sendo registrada ali na capital do Amazonas. Jornal americano destaca crescimento da Igreja Adventista nos Estados Unidos. Uma boa notícia, né? Publicada aí no portal Guia-me. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a denominação cristã que mais cresce na América do Norte. Essa afirmação foi feita pelo jornal USA Today, na seção Religião. O texto é de autoria do jornalista Jeffrey MacDonald, que, com base em recentes pesquisas, afirma que, enquanto outras denominações decrescem, os adventistas vêm crescendo cerca de 2,5% nos Estados Unidos. No artigo, o autor destaca o fato de que os adventistas guardam o sábado, utilizam a alimentação orientada por Deus, no Antigo Testamento, pregam o sexo após o casamento e aguardam o retorno de Jesus, entre outras coisas que fazem parte do pacote de crenças bíblicas dos adventistas, né? Então, que Deus abençoe realmente a pregação do evangelho, a expansão do movimento adventista, para que especialmente a mensagem da volta de Jesus alcance o mundo o quanto antes e traga alguma esperança para esse planeta que está cambaleando e se contorcendo de dor, sofrendo os últimos momentos da história do pecado. 15 mil cientistas assinam um relatório em que alertam sobre colapso ambiental. Infelizmente, dizem eles, o tempo acabou. Publicado na revista acadêmica Bioscience, o relatório afirma que a vida no planeta Terra está sitiada à medida que continuamos a caminhar cada vez mais rapidamente em direção a um colapso ambiental. Então são cientistas, autoridades políticas e autoridades religiosas, todos unidos, dando o mesmo recado forte para o mundo de que precisamos fazer alguma coisa para salvar, dizem eles, o planeta. E isso tem tudo a ver com o que acabei de falar sobre o tal do ecumenismo, né? Negacionismo e possessão ideológica. Eu postei em meu Twitter, agora é X, né? Se você não segue, não está inscrito, eu convido você a fazer isso, @criacionismo. Já tenho essa conta no Twitter há mais de 10 anos. E ali eu tuitei, né? Agora não sei como é que vai chamar, sendo X, né? Essa rede social, mas eu postei o seguinte: o Hamas admitiu que praticou os atos bárbaros de 7 de outubro. O líder do grupo terrorista disse que farão isso mais vezes. Sobreviventes testemunharam do que viram. Mesmo assim, há quem diga que é tudo mentira. Eu só posso classificar esse negacionismo de uma forma: possessão ideológica. É quando a ideologia fala mais alto do que os fatos, né? Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, algumas autoridades fizeram questão de fotografar tudo o que estavam vendo nos campos de concentração. Fizeram questão de fazer com que muitos alemães entrassem ali para ver o que tinha acontecido, porque a coisa era tão bárbara, tão absurda, que eles tinham receios de que no futuro as pessoas duvidariam de que o Holocausto, que vitimou 6 milhões de judeus, teria acontecido. E não é que é verdade? Hoje em dia, mesmo com esses registros, mesmo com fotos, mesmo com testemunhas que viveram aquela desgraça naquele tempo, vivas ainda, alguns idosos, tem gente que duvida de que tenha acontecido. Então é um negacionismo ideológico. E hoje tem gente duvidando de que o Hamas tenha feito aquilo que fez lá em Kibbutz, lá numa festa jovem, lá naquela próxima da fronteira ali com a faixa de Gaza, decapitaram, estupraram meninas, queimaram bebês em fornos, mataram o marido, estupraram a mulher, coisa bárbara. Ligaram para os parentes dizendo: olha, matei tantos judeus aqui, e o parente comemorando aquilo. É uma coisa inominável. Se eu não soubesse realmente que o pecado é uma coisa medonha e que destrói a humanidade, eu não conseguiria acreditar que um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessas. E, de outro lado, aqui no Ocidente, distante de tudo aquilo, pessoas duvidando de que tenha acontecido. Mesmo sendo exibidas muitas imagens que foram feitas pelos próprios terroristas, registradas por eles e capturadas depois pelos soldados que mataram esses terroristas. Realmente é algo muito triste. Jesus volte logo, porque esse mundo está realmente cavando o fundo do poço. Apocalipse, o livro amargo e a besta do abismo, uma palestra que eu ministrei para um grupo de médicos adventistas. Está aqui o vídeo para você.
Outro aqui, lições da expedição à caverna do diabo. Fui com a família lá nessa caverna, essas formações geológicas fantásticas, e registrei aqui num pequeno documentário para você também. O muçulmano que encontrou Jesus, um relato emocionante. Caso você não tenha visto em meu canal ainda, fica o convite. Uma história linda, linda de um muçulmano, entre outros, né? Já publiquei aqui também o filho do Hamas, pessoas que têm sido alcançadas pelo Espírito Santo e aceitado Jesus como seu salvador. Então, uma história muito bonita. Se você não viu ainda, veja. Fakes sobre Ellen White e a Guerra Civil. Pastor Sérgio Monteiro gravou um vídeo aqui muito interessante, refutando algumas mentiras que se fazem aí contra acusações falsas que fazem contra Ellen White. Esse aqui também é muito bom, um vídeo do pastor Eleazar Domini, em seu canal Fala Sério Pastor, Noite de Atkinson, o que realmente aconteceu ali. Tem alguns ex-adventistas aí, críticos, dissidentes, levantando calúnias absurdas, distorcendo os fatos, traduzindo equivocadamente alguns textos. E o pastor Eleazar aqui, ele arrasou com esse vídeo aqui, mostrando todas essas mentiras que fazem você pensar o seguinte: se esse indivíduo aí, dissidente, consegue mentir tanto em apenas um vídeo, imagina o que ele faz em todo o restante do seu canal. Então, assista esse vídeo aqui do pastor Eleazar e esteja precavido com respeito a esses críticos que, em lugar de trabalhar com argumentos reais, difamam, atacam pessoas e caluniam. Isso não é obra nem apologética, quanto mais cristã, né? Que são buracos negros. Aqui gravei um vídeo pedindo também aqui a ajuda do meu amigo cosmólogo Rafael Christ, e depois coloquei abaixo aqui também outro vídeo, Mercado Negro Não É Racista, em que esse senhor aqui faz uma análise de expressões que dizem ser racistas, mas não tem nada a ver com isso, né? Não tem, assim como buraco negro não tem nada a ver também com racismo, como explicamos bem nesse vídeo. É ausência de luz, simplesmente. Existem também estrelas anãs brancas, então também isso é algum tipo de preconceito. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, e aqui nesse vídeo a gente explica essa situação. Meu amigo Felipe Dávila, em seu canal, professor Felipe Dávila, continua fazendo séries ali, vídeos sobre a história da Igreja Adventista no Brasil, e este vídeo aqui é muito bom, a chegada do Adventismo ao Rio Grande do Sul, um documentário. Se você não viu ainda, veja, e se não se inscreveu ainda no canal do professor Felipe Leite Dávila, faça isso. Canal muito bom e tem produzido aqui conteúdos muito interessantes. Um jovem adventista, um professor de uma escola adventista, que tem voluntariamente se dedicado à produção de conteúdos que valem a pena ser assistidos. Em lugar de você ficar assistindo canais aí que só mentem, só difamam, só criam realmente esse sensacionalismo barato, por que não seguir e apoiar, se inscrever e recomendar um canal como esse aqui, de um professor que faz um conteúdo com qualidade e que está preocupado com o bem, com coisas positivas, com o avanço da pregação do Evangelho. Eu prefiro apoiar esse tipo de iniciativa, esse tipo de pessoa, esse tipo de canal, e deixar para lá aquilo que não presta. E, finalmente, então é isso aí. Chegamos aqui, então, no comentário da semana passada, né, da lição da Escola Sabatina, o que marca, então, o fim das postagens mais recentes. Fica aqui meu convite de novo para que você acompanhe, então, esse blog, outraleitura.com.br, e se inscreva aqui no meu canal, caso não tenha feito isso ainda, compartilhe aqui os conteúdos, acione o sininho para receber também as notificações de novas postagens, ok? Um feliz sábado para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.